Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso trabalho da disciplina de estágio 1 de formação de professores de matemática. Nesse trabalho, a gente teve por objetivo o desenvolvimento de um projeto de educação matemática para esse formato remoto atual que estamos vivendo. A gente escolheu como base a utilização de jogos eletrônicos para esse projeto. O nome que a gente escolheu o nosso projeto foi usando jogos eletrônicos como um método alternativo do ensino da matemática. Os nossos componentes são Alaf Acioli, Jackson Costa e eu, Jorge Rodolfo. Seguimos em frente. Bem, pessoal, continuando com o nosso trabalho, agora a gente vai partir para a justificativa que a gente escolheu. Nós elaboramos esse projeto com o intuito de auxiliar professores e alunos, pois em meio à pandemia, inúmeras dificuldades foram encontradas no ensino à distância, dentre elas a falta de equipamentos, a falta de internet ou a falta de motivação e interesse por parte dos alunos. Nosso projeto visa, por meio dos jogos eletrônicos, aumentar o interesse dos alunos nas aulas em formato remoto, pois, diante do que vivemos, precisamos criar alternativas que prendam a atenção dos alunos durante essas aulas. Como grande parte das pessoas possuem algum tipo de aparelho eletrônico, seja um smartphone, um notebook ou tablet, isso nos ajuda na implantação desse projeto. Então, seguimos agora com o ensino da matemática, um ponto que nos motivou à escolha do tema de jogos eletrônicos para o desenvolvimento do nosso projeto. Nós não podemos pensar no ensino da matemática de acordo com o sistema tradicional de educação, caracterizado pela repetição e verbalização de conteúdos, principalmente no que se diz respeito ao ensino remoto. Piaget considera o método tradicional fracassado, pois o mesmo trata a criança como um ser apático e vago. Suas ideias refletem sobre o ensino formador de um raciocínio lógico-matemático que conduz à interpretação e compreensão, em detrimento da memorização. Portanto, ela não pode ser ensinada por repetição ou verbalização. A mente não é uma tábua rasa. O meu colega agora continua. Bem, dando continuidade ao nosso trabalho, vou falar um pouco das habilidades da BNCC que escolhemos para trabalhar com os alunos no nosso projeto, né? Só para dar uma explanada, o nosso projeto é bem geral, não é para um ano específico ou para uma habilidade específica. Ele pode ser usado em todos os anos, de acordo com as habilidades. Com os requisitos das habilidades, ele pode sim ser usado em todos os anos. Por isso, a gente escolheu só duas para exemplificar com os jogos que vamos mostrar lá na frente, mas poderíamos escolher bem mais habilidades de muitos anos. A primeira habilidade que decidimos trabalhar, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, especificamente do primeiro ano, está lá na unidade temática Geometria, que é a habilidade de identificar e nomear figuras planas, ou seja, círculo, quadrado, retângulo e triângulo, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. E os objetos de conhecimento dessa habilidade são as figuras geométricas planas, que é o reconhecimento do formato das faces de figuras geométricas espaciais. A segunda habilidade que decidimos utilizar, né, trabalhar com os alunos, é uma habilidade requerida para o sexto ano do ensino fundamental e está lá na unidade temática Álgebra, que é a de resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. E os objetos do conhecimento dessa habilidade são problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais, né, como a própria habilidade descreve, envolvendo razões entre as partes e entre uma das partes e o todo. E como eu já falei, o nosso projeto, o objetivo do nosso projeto, ele não é criar algo para um ano específico, mas sim criar algo
para mais geral, para todos os anos, que possa ser usado em cada ano de forma que isso ajude e desperte o interesse dos alunos, como eu vou falar já já sobre os objetivos. O objetivo geral do nosso projeto é criar uma nova alternativa de ensino que desperte o interesse dos alunos em meio à nova realidade de ensino híbrido, né? Que é o ensino que é parte realizado em casa, as aulas são parte remotas, né? E são partes presenciais, que realizado na escola, enfim. Algumas escolas já voltaram, né? Outras não, mas enfim, continuando. Favorecendo o ensino barra aprendizado através de jogos eletrônicos. E como eu falei anteriormente, o nosso projeto não foi pensado para ser utilizado somente em um ano específico, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio, mas foi pensado para ser utilizado de forma mais geral, em todos os anos, seja nos anos iniciais do ensino fundamental, seja nos anos finais do ensino médio, né? Porque a gente sabe que a grande parte das pessoas hoje em dia possui um aparelho eletrônico, seja um smartphone, seja um notebook, seja um tablet, grande parte possui um aparelho eletrônico, né? E grande parte dos jovens de hoje em dia, eles jogam muito nesses aparelhos eletrônicos, né? Seja no celular ou no tablet, enfim. Eles gostam muito de jogos e a gente vai pegar exatamente esse gosto deles, esse fator, para ajudar no interesse barra motivação dos alunos nas aulas remotas, né? Porque a gente sabe que é muito difícil o aluno se manter focado em casa, né? Seja por barulho, os pais conversando, ou alguém, alguma visita, seja pelas inúmeras possibilidades que tem, né? De deixar a aula lá e fazer alguma coisa e não prestar atenção. E através desse projeto a gente busca exatamente isso, manter o aluno interessado e motivado em meio a esse ensino híbrido, né, que é parte em casa, parte realizada em casa e parte realizado nas escolas. Vou falar sobre os objetivos específicos do nosso projeto. Primeiro, identificar os jogos eletrônicos que mais chamam a atenção dos alunos, né? Porque hoje em dia existe uma gama de possibilidades de jogos eletrônicos e nem todos os jogos vão chamar a atenção dos alunos. E por isso a gente tem que selecionar os jogos que mais chamam a atenção dos alunos para manter o aluno interessado na aula, né? Segundo, realizar desafios com os alunos usando os jogos eletrônicos, motivando-os para uma maior interação na aula. É quase como uma complementação do primeiro, né? A gente vai realizar desafios com premiação, seja ganhando livros em PDF, livretos ou algo do tipo. A gente pensaria nas premiações, né? Para criar aquela competição, né? E a gente sabe que o ser humano em geral é muito competitivo. Se for para ganhar algo, ele vai correr atrás e por isso a gente incluiu isso nos objetivos específicos, né? Que isso com certeza geraria uma maior motivação para os alunos estudarem, gerando também uma maior interação na aula. Terceiro objetivo, avaliar através de questionários online o rendimento da turma, né? E esse objetivo é bem claro, né? Mas a gente produziria questionários online e enviaria para os alunos para assim avaliar o rendimento da turma. E o quarto e último objetivo específico, apresentar os pontos positivos e negativos do uso dos jogos eletrônicos no ensino da matemática, né? Porque com o decorrer do nosso projeto, da nossa apresentação, a gente vai refletir, né? Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, no que é que isso ajuda, no que é que isso não ajuda, o uso dos jogos eletrônicos, né? No ensino da matemática no geral, né? E os jogos que a gente buscaria para utilizar nesse projeto seriam jogos que promovessem o aumento do raciocínio lógico do aluno, né? Como, por exemplo, o xadrez online. A gente poderia, inclusive, colocar um aluno para jogar contra outro aluno e assim a gente iria até criar outra forma de competir, né? Além dos desafios. Por exemplo, o Sudoku ou o Sudoku, que é um jogo extremamente lógico, que precisam ser completar as casas que faltam, né,
fazendo uma soma sem repetir os números. O jogo da memória, tem um joguinho da memória que a gente poderia utilizar como base para a primeira habilidade que a gente focou, de reconhecer as figuras geométricas. A gente utilizaria uma cartinha com a imagem de um triângulo e a outra cartinha com o nome de um triângulo, né? Uma cartinha com a imagem do círculo e a outra cartinha com o nome do círculo. Para a segunda habilidade, a gente usaria o Sudoku, né, como forma de trabalhar essa habilidade com os alunos. E como o nosso projeto ele é bem geral, existe uma gama de possibilidades que existem para ser utilizadas de acordo com as habilidades de ABNCC, né? A gente escolheu essas duas aí só para dar uma exemplificação mais, como é que eu posso dizer, peculiar, né? E praticamente é isto. Vamos falar agora um pouco sobre a nossa sequência didática, né? E vale a pena lembrar que o nosso trabalho está sendo feito pensando nessa nova realidade, uma realidade de ensino híbrido, um ensino remoto, e nós temos que ter em mente que a nossa sequência didática tem que seguir os mesmos padrões que se fosse uma aula normal, certo? Então, nós vamos desenvolver 4 aulas. A primeira aula será o desenvolvimento e a explicação do conteúdo. Será uma aula altamente explicativa, expositiva, ensinando os conceitos do assunto que nós estamos trabalhando. Por exemplo, como o Jackson falou, a questão da probabilidade, nós pegaríamos esse tema, esse assunto, e explicaríamos o que é probabilidade, passaríamos exemplos práticos para eles poderem entender. Na segunda aula, nós criaríamos uma conexão de jogos eletrônicos e a matemática. Ou seja, se nós estamos estudando probabilidade, nós pegaremos o jogo em que a probabilidade seria o principal assunto e criaríamos uma conexão entre a tecnologia e o assunto matemático. Já na aula 3, nós iríamos realizar a dinâmica de jogar o jogo em si, né? Nós enviaremos o jogo para o aluno e ele em casa iria praticar o assunto matemático jogando o jogo eletrônico. E na aula 4 seria também uma aula de discussão, onde o aluno poderia explicar o que foi que ele fez, qual a estratégia que ele usou para realizar determinado jogo e dizer, contextualizar como aquele jogo ali pode nos trazer o assunto matemático. Então, de que forma a gente realizaria essas aulas, né? Primeiramente, os materiais necessários é apenas dispositivo eletrônico. Geralmente, todo mundo tem um computador em casa, um notebook ou um celular. Então, isso já é o suficiente para a gente ter aulas de forma híbrida. E o tempo previsto de cada aula são de 50 minutos. É o tempo necessário que a gente precisa para desenvolver no aluno os aspectos de criatividade e também ensiná-los a realizar os jogos. Também é um material necessário para a gente poder realizar nossa aula, o acesso à internet, porque é através dela que nós vamos enviar os jogos e transmitir as nossas aulas também, para que haja alguma dúvida, o aluno perguntar e a gente responder imediatamente. É importante também, mas não está no slide aí, como vocês podem ver, é o uso do material didático. Pode ser apostila, pode ser livro didático, para auxiliar no assunto, né? Quando a gente estiver explicando, é o aluno poder acompanhar o assunto que nós estamos explanando para ele. Então, ao fazer essa pesquisa, né, fazer essa sequência didática, de acordo com as habilidades da BNCC, a gente chegou a uma conclusão. E a conclusão é o seguinte: os jogos selecionados para auxiliar no ensino da matemática no formato remoto, isso é muito importante, porque eu creio que essa modalidade, o ensino híbrido, chegou para ficar, mesmo após a pandemia. Elas serão de suma importância. Através deles, o interesse dos discentes por estratégias para a resolução dos problemas pode aumentar de maneira considerável.
A concentração necessária para a articulação dos jogos vai ser absorvida pela turma como estratégia para jogar e também para a resolução das questões em sala de aula, seja ela física ou virtual. Em relação aos jogos em si, né, nós chegamos à conclusão também que trabalhar com jogos de forma constante não garante a motivação do aluno e nem muito menos vai aumentar o desempenho do aluno. Mas através de nossos estudos e nossa pesquisa, foi possível ver que em determinadas situações eles se esgotam a efetuar tarefas repetidamente. Então, o desafio age como um motivador. Desta forma, trabalhar de maneira alternada mostra-se mais eficiente no quesito trazer concentração à sala de aula virtual e maior desempenho na resolução de problemas com raciocínio lógico. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado da nossa pesquisa e nós ficamos por aqui. O trabalho é isso. Muito obrigado por ter participado com a gente até o final.